Então, bom dia, né, a todos e a todas. Esse trabalho de hoje é um trabalho encomendado, né, do GT11, que é o GT de Educação Superior da ANPED. Né? Então, esse GT reúne pesquisadores da educação superior de todo o Nordeste, dos programas de pós-graduação, e o trabalho encomendado, ele se intitula Internacionalização e Inserção Social da pós-graduação em programas da região Nordeste. Então, bom, antes de iniciar, eu gostaria de colocar, né, que é possível tive colaboração, né, de várias pessoas, né? Entre elas eu gostaria de ressaltar Larissa, professora Larissa Maria Fernandes de Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, Matheus Lucas Souza Silva, mestrando, né, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Daniele Antônia Silva, também mestranda do Programa de Pós-Graduação, e 2 bolsistas de iniciação científica, né? Matheus Lucas e Fernanda, né? Fernanda Silva, que somaram, né, dentro desse espaço dessa pandemia, através das plataformas online, para trabalhar com os dados que nós precisamos para a pesquisa. Então, gostaria muito de agradecer essas pessoas, né, porque sem eles o trabalho teria sido mais difícil ainda. Né? Então, Davi, quando eu passei o slide, pronto. Qual é o objetivo desse trabalho? Né? Ele foi analisar como os programas de pós-graduação da região Nordeste eles estão encaminhando suas ações, né? E as produções acadêmicas, considerando as 2 dimensões da CAPES, que é da avaliação da CAPES, internacionalização e inserção social, né, tendo em vista atender a avaliação quadrienal de 2017 e 2020. Né? Então, esse era o objetivo central, principal do trabalho. Gente... Bom, então, para discutir essa proposta, a gente tem como vista alguns pressupostos básicos, né, que orientou a organização do trabalho. Primeiro, que a avaliação dos programas de pós-graduação ela se insere numa política mais ampla, né, que vem sendo implementada em todas as áreas da ação estatal. Segundo, que é uma forma de os governos modelarem sistemas, promover prática de responsabilização, de prestação de contas e regulação das atividades de controle estatal. Então, nesse cenário, né, a CAPES ela tem se mostrado como agência eficiente na indução de políticas públicas, né, que tem como finalidade ajustar o conhecimento produzido na pós-graduação a um novo patamar exigido pelo cenário mundial. Então, a agência tem utilizado um modelo de avaliação de pós-graduação e de fomento como uma nova forma de regulação e controle. E tem utilizado como critério a avaliação como ranqueamento e a escala, né, que são a escala de 1 a 7 na classificação dos programas. Porque, assim, aqui, Davi está me ouvindo? Estou, sim. É porque essa transparência aqui desse lado, ela tem uma coisa que não está aparecendo. Teria como ver isso, não? Vou tentar carregar de novo. Porque aí... Certo, mas não tire da tela, não, o que eu estou dizendo. Ok, pronto. Um momentinho. Para ver, porque ele tem aqui do lado que ela não está aparecendo. Mas vamos para frente. Como que foi a pesquisa que foi realizada, né? Qual é a metodologia que nós tentamos... Para quem está assistindo, tem esse quadro aqui, quem não está vendo. Você fazer o conteúdo dele ou você não tem aí na sua tela? Não, eu não tenho. E, Davi, você tem na sua tela? Espera aí. Porque, na verdade...
não é um conteúdo, ele é apenas uma marcação do que está sendo tratado. Eu vou abrir aqui no outro computador e vou dizendo o que é que tem. Ok, eu vou conferir aqui Porque eu não e vou de novo. está aparecendo. Sabe o que é? É a letra que está branca. Mas, por exemplo, eu vou... exatamente. Não, gente, é o seguinte. Essa parte que eu estou trabalhando aqui é a metodologia do... A letra está escrita em branco, vocês estão vendo aí, por isso que ela não aparece. Mas, então, a metodologia empregada, nós utilizamos 2 etapas dessa pesquisa. Na primeira etapa, nós utilizamos dados dos relatórios dos programas de pós-graduação disponíveis na plataforma Sucupira, nos anos de 2017 a 2019. A segunda etapa da pesquisa, nós utilizamos repositórios institucionais das teses e dissertações das universidades e sites dos programas de pós-graduação. Nisso, nós utilizamos o site, como a quantidade de teses e dissertações era muito grande, nós utilizamos 2019 e 2020. E utilizamos para isso, né, um script, né, para pesquisar as teses e dissertações nos repositórios. Sobre a internacionalização, nós utilizamos o script sobre mobilidade, acordo ou cooperação, e intercâmbio e internacionalização. Na inserção social, utilizou-se o script articulação à inserção, extensão, formação prática ou curso, educação básica. Então, esses foram os scripts utilizados para saber quantos, na verdade, teriam para a gente trabalhar. Bom, o campo empírico. O campo empírico da pesquisa, a gente situou na região Nordeste, né? Constituída, segundo dados de 2018, no Sistema de Informações Georreferenciada da CAPES, por 33 programas de pós-graduação distribuídos na rede federal, estadual e privada. Bom, a classificação desses programas, segundo o sistema de avaliação da CAPES, era distribuída da seguinte forma. Por exemplo, a região não tem nenhum programa com nota 6 ou 7, certo? Nós temos 7 programas com nota 5, 13 programas com nota 4 e 13 programas com nota 6. Então, na verdade, né, a gente tem apenas esses 7 programas com nota 5. Só 26 programas nessa segunda faixa aí, certo? Bom... Davi, agora você tirou o lugar de eu passar o slide. Bom, então, quais foram os... ficou ótimo, agora está apresentando tudo. Qual o recorte da pesquisa, né? Primeiro, nós tentamos classificar, para fazer um recorte menor da pesquisa, só os programas que se classificam como os programas de pós-graduação em educação. Por quê? Porque na região nós temos programa de educação, mas, por exemplo, e contemporaneidade, programas de outro tipo, sem ser especificamente de educação. Programas acadêmicos, que tem a mestrado e doutorado, conceito 5 e 4. Então, desses 33 programas, eles foram selecionados 8 que atendiam essas primeiras características. E mais um programa que nós pegamos como Qualis 3, porque era para atender ao critério de cobertura da região Nordeste. Porque se a gente não pegasse um programa 3, que é o da região do estado de Alagoas, nós não teríamos esse estado representado na amostra. Então, a amostra totalizou os 9 estados da região, 5 programas com conceito 5, embora a região tenha 7, porque os outros 2 não se encaixavam aí, 3 programas com conceito 4 e 1 programa com conceito 3. Certo? Bom, quais foram as dimensões de análise? Quando nós pegamos o relatório Sucupira, né, nós categorizamos as dimensões da internacionalização nas seguintes categorias. Por exemplo,
as missões de trabalho e de estudo foram todas contabilizadas, né? Pós-doc no exterior, doutorado sanduíche, projetos internacionais, participação em eventos internacionais e cotutelas. Então, todo esse levantamento foi feito através do relatório Sucupira. Na dimensão da inserção social, o que é que nós contabilizamos? Cursos de formação, capacitação e especialização, projetos de extensão com a escola, assessoria a projetos da Secretaria de Educação, participação em sociedades científicas de educação. Essas duas dimensões, internacionalização e inserção social, né, segundo os documentos de avaliação da área, ela dá essas características como fazendo parte da dimensão dessas duas dimensões, certo? Bom, quando nós fomos para analisar teses e dissertações, nós também fizemos o mapeamento dessas teses e dissertações e categorizamos. Na dimensão da internacionalização, nós trabalhamos com todas aquelas que analisavam as políticas e programas induzidas pelo Ministério da Educação para estimular a internacionalização. Depois, as teses tratam da mobilidade acadêmica em diferentes níveis e países. Terceiro, as que realizam estudos comparativos em diferentes países. E a quarta, as que analisam prática docentes e discentes em contextos internacionais. Na dimensão da inserção social, elas foram categorizadas quanto análise de políticas públicas e interface com a educação básica, uso dos recursos tecnológicos e repercussões na educação básica, formação de professor e gestor para atuar em escolas de educação pública, práticas pedagógicas e currículos, né, e utilização de metodologias do processo aprendizagem. Então, essa foi o mapeamento, né, das teses e dissertações realizadas, né? Bom, dito isso da metodologia, como nós organizamos para apresentar esse resultado da investigação? Nós separamos em três partes. Primeiro, né, uma parte que discute o papel da regulação e avaliação da CAPES, né, colocando em relevância as duas dimensões, quando elas surgem, como é que elas são vistas dentro dos documentos de área da CAPES. A segunda, apresenta os dados das ações desenvolvidas pelos programas de educação do Nordeste, referente às dimensões da internacionalização e da inserção social, disponíveis na plataforma Sucupira, né? E a terceira apresenta os dados referentes produções em dissertações e teses, nas duas dimensões estudadas, disponibilizadas nos repositórios institucionais e no site dos programas, certo? Bom, no que se refere à avaliação da CAPES e os programas de pós-graduação, né, e os dois indicadores de avaliação, o que é importante considerar? Certo? Bom, nós temos que entender que essa avaliação da pós-graduação, né, qual é o papel que a CAPES desempenha nele, né, é que, né, nos últimos anos, né, a partir da CAPES, já ter esse processo de avaliação desde a década de 70, nas últimas décadas, né, principalmente a partir da década de 90, né, a pós-graduação ela vem sofrendo grandes transformações, né, decorrente desse contexto mais amplo, né, de políticas que vêm sendo implementadas, e não só no campo da educação, mas em toda a área da ação estatal. No que diz respeito à avaliação da educação superior, ao mesmo tempo que ela reflete concepções e práticas da macropolítica, né, ela induz e fortalece um modelo de educação que se pretende consolidar. No que se refere à pós-graduação, cuja finalidade é a formação, o desenvolvimento da pesquisa, a avaliação deve processar-se de forma mais transparente, com critérios de qualidade e revestir-se de qualidade social, e não de uma forma meritocrática, como ela vem sendo assumida, né, nessa avaliação da CAPES, né? Ou seja, desde a década de 70, onde estão os primórdios da avaliação da CAPES, que ela já vem se estruturando
numa forma de orientar essas políticas de uma forma mais ao modo mercantilista, né, e ligada ao produtivismo acadêmico. Então, quando que realmente a CAPES vai reelaborar esse modelo de avaliação a partir dessa reforma, né, das ideias neoliberais e da reforma administrativa do Estado? Então, em 1998, ela passa a função, priorizar essa função de regulação, né? Então, ela se torna uma ação primordial para direcionar os investimentos em todos os setores, utilizando para isso critérios de eficiência e eficácia. As novas regras reforçam a adoção de padrões de qualidades aceitos internacionalmente. Daí porque a internacionalização ela passa a ser uma das dimensões importantes dessa avaliação, né? Então, por quê? Porque o conceito de qualidade aceito internacionalmente é que passa a impor parâmetros para que a avaliação do desempenho de professor, né, seja dada maior ênfase à sua produção acadêmica e à sua publicação, né, internacional. Bom, a periodicidade de avaliação dos programas, que era de 2 anos, passou para 3 anos, né, e foi instituída a escala de 7 pontos, ou seja, a classificação de 1 a 7. Hoje, nós sabemos que a avaliação ela já está prevista para 4 anos, que já é um novo processo de avaliação da CAPES, né? Os níveis mais altos, né, de programas, né, ou seja, nós já vimos que a região Nordeste não tem essa classificação, nenhum programa 6 e 7. Por quê? Porque, segundo critério da CAPES, ela só pode ser atribuída a programas que oferecem doutorados e que são qualificados bons ou excelentes, segundo padrões internacionais de qualidade, né? Porque depois a gente vai ver um pouco o que seriam esses padrões internacionais de qualidade. Bom, então, o modelo de avaliação previsto pela CAPES, o que é que ele vai... quais são as características, né, em síntese? É o planejamento estratégico, metas e indicadores de desempenho, centralizada no governo federal, a qualidade aferida por índice de resultados e de impactos, a indução por meio de fomento, estabelecimento de ranqueamento e autoavaliação e responsabilização. Então, durante esse período, a CAPES tem proposto um modelo de avaliação que se encaixa exatamente nessas características e que muda radicalmente a forma de trabalhar, né, nos programas de pós-graduação. Então, no que se refere especificamente à internacionalização, como dimensão da pós-graduação, né, a gente já viu que ela se tornou um mecanismo de diferenciação, né, entre e destaque dos programas e cursos, né? Ela já vem sendo vista no PNPG 2005-2010, ela passa a ser diretamente relacionada com os parâmetros da internacionalização, né? E passa a ser associada também aos estímulos de competitividade interna entre os programas, porque nós vimos que a CAPES começa a trabalhar com editais, onde ele não tem recursos para todos os programas, e os programas têm que competir para que possa realmente ter se submeter e receber esse financiamento. E aí, o financiamento, na verdade, eles são colocados como grau de excelência internacional. Daí a grande dificuldade da região Nordeste sair de programas 5 para ser programa 6 ou 7, que teria que atender aos critérios do que seja essas universidades de qualidade internacional. Bom, sabemos também que essas orientações, né, elas vêm, né, dos organismos internacionais, porque principalmente o Banco Mundial supõe que há uma relação unívoca entre sistema de educação e excelência do desenvolvimento econômico do país. Então, as instituições de excelência são consideradas universidade de classe mundial, elas são caracterizadas no relatório Challenge of Establishing World Class, do SALM, 2009, e tem induzido países a implantar um tipo de universidade de pesquisa internacionalizada, financiada por fundo público e privado e avaliado por indicadores cuja predominância seja a racionalidade econômica. E aí, alguns critérios, né, eles estão centrados, deixa eu só... Quais são os critérios dessa universidade de classe mundial? E se a gente for fazer o paralelo, nós estamos
vamos descobrir que os nossos programas, né, todos os programas da região, eles procuram se ajustar a essa nova característica da avaliação. Porém, ela depende de financiamento externo, financiamento interno e, assim, uma política de institucionalização dessa internacionalização dos nossos programas, que ela não existe hoje. Então, o que seriam características dessa universidade de classe mundial? Atrair 20% docente do exterior. Então, nós sabemos a grande dificuldade que nós temos de trazer, de atrair esse docente do exterior para os nossos programas. Quando, na verdade, nós vamos ter 1 ou 2, né, em cada programa, e assim, é uma grande dificuldade. Segunda característica, alta concentração de talentos, ou seja, professores e alunos com alta performance nas áreas de publicação. Publicar 43% de todos os seus trabalhos de pesquisa com pelo menos um coautor internacional. Né? Ter um corpo estudantil composto de 19% de estudantes de outros países. Né? E também com recursos abundantes para oferecer um ambiente de aprendizagem rico e conduzir pesquisa avançada. Né? Então, essas características é que compõem essencialmente as metodologias dos principais rankings internacionais. Se a gente olha a nossa realidade, a realidade da região, né, nós hoje sabemos, porque nós não temos programas 6 e 7, porque a gente não atende, né, ao mínimo possível desses requisitos. Então, essa é uma meta que está no horizonte. Né? Todos os programas, eles procuram realmente conduzir suas ações para que possa atender a esses requisitos. Mas, na verdade, é uma grande dificuldade. Então, essa é as demandas da internacionalização, né, para a dimensão da internacionalização da avaliação. Bom, no que se refere a outra dimensão pesquisada, que é a dimensão da inserção social, como dimensão da avaliação, ela é praticamente uma dimensão nova, nova pelo tempo que a CAPES tem de avaliação, mas ela é como nova dentro desse processo. Por quê? Porque ela é uma dimensão que ela começa a ser discutida apenas, né, em 2003, a ser discutida. Né? Ela não foi implementada. Com essa dimensão, o que é que a CAPES tem como objetivo? Né? Ela sinalizava para a necessidade de reconhecer a existência do papel social da pós-graduação. Por quê? Porque havia um grande discurso de que, principalmente na área, né, da humanidades e da educação, né, as pesquisas elas não voltam para a base. Ou seja, você não consegue perceber, né, um retorno dessas pesquisas, por exemplo, na educação básica, né, na comunidade como um todo. Então, havia essa preocupação de que a pesquisa da pós-graduação ela deve chegar à base, à comunidade e à sociedade de um modo geral. Então, com esse indicador, ela passava a observar como a pesquisa produzida, além da contribuição científica, né, ela influencia e colabora na resolução de desafios fundamentais e decisivos para a sociedade, local, nacional, etc. Então, ela foi introduzida na ficha de avaliação a partir do ano 2007, certo? O documento de área de 2016, a gente está utilizando porque a maioria dos dados, né, ela é da outra avaliação, ela expressa o reconhecimento oficial pela CAPES de que a pós-graduação tem uma responsabilidade social e que a ciência deve ser alvo do seu desenvolvimento e melhoria das condições de vida. Então, essa foi a primeira discussão sobre a dimensão da inserção social. Certo? Então, a verdade, a CAPES tem vários indicadores do que seria a inserção social. Né? Nós fizemos uma pesquisa e colocamos 2 indicadores dentro do que a CAPES coloca, porque nós sabemos que o documento é para as áreas como um todo, que pode ser atribuído aos programas de pós-graduação em educação. Que seria o quê? O impacto educacional, aferido por meio das contribuições para a melhoria do ensino básico, ensino médio, graduação técnico-profissional e para o desenvolvimento de propostas inovadoras de ensino. O impacto propriamente social, medida pela formação de recursos humanos qualificados para a administração pública ou a sociedade civil, né?
e as contribuições para a gestão pública, certo? Bom, o documento elaborado pela ANPED 2017, né, estabelece o seguinte, que há a compreensão de que a inserção social ela pode ser entendida como um conceito que possibilita inferências sobre o impacto político e social dos cursos, considerando sua ação formadora e de pesquisa e produção de conhecimento. Então, baseado nessas definições, nessas concepções do que seria internacionalização e inserção social, é que nós fomos buscar os dados, né, dos programas dentro dos relatórios Sucupira e dentro também das teses e dissertações. Então, nós vamos passar agora para os nossos dados propriamente dito, que seria as ações de internacionalização, né, dentro do relatório Sucupira, como nós conseguimos aprender essas ações de internacionalização. Bom, o gráfico 1, nós trazemos, né, as ações de internacionalização realizadas em todos os programas que foram objetos da pesquisa. Por exemplo, né, nós temos a UFBA, né, que foram colocados os programas que nós pesquisamos, é a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade do Rio Grande do Norte, a do Piauí, a Universidade Tiradentes, que é uma universidade privada, a UFMA, né, do Maranhão, a UFPB e a UFAL. Então, nós temos, né, são 7 federais, uma estadual e uma privada, certo? Então, o que é que a gente pode analisar, tomando como referência o gráfico? Né, que, por exemplo, as ações de internacionalização, elas são diferenciadas entre os vários programas, até mesmo entre os programas que são classificados como 5, que é o caso da UFBA, a UFPE, a UFRN, né, a UES, né, e esqueci qual é a outra. O UFRN, o UFPE, o UES, o UFBA e o NIT, que é a privada. Vejam só a diferença da ação da internacionalização, que nos leva a questionar até que ponto as ações de internacionalização elas realmente estão impactando na avaliação. Então, veja só, no geral, elas foram realizadas 290 ações, em todos os programas são 290 ações. A maioria desses programas, elas se encontram em ações da rede federal, como vocês estão podendo ver no gráfico, né? Como nós falamos anteriormente, elas são ações que demandam financiamento, expertise na área, currículos de professores. Então, as universidades federais, pelo longo tempo que tem de programas, né? Ou seja, nós temos 3, o programa da UFRN, da UFBA e da UFPE, que são programas com longa experiência e longos anos de existência. E temos programas também que foram classificados como 5 recentemente, como é o caso da UES, da UNIT e esses outros mais recentes, né? Então, os programas que mais se sobressaem com essas ações da internacionalização é o UFRN, depois a UFBA, né? Ou seja, são programas que são mais consolidados e as ações elas são significativas, considerando, né, a grande dificuldade, né? E assim, como é que essas ações elas estão distribuídas? Porque essa é a grande preocupação das questões da internacionalização. Todos os autores que discutem a questão da internacionalização, ela mostra que existem 2 tipos de internacionalização. Uma que eles consideram que é uma internacionalização ativa, onde essa troca de experiência é mútua, você tanto exporta estudante como importa professores, é uma troca mútua, e onde, na verdade, você tem uma internacionalização realizada mais de forma passiva, no sentido de que você mais envia estudantes para fora do que você recebe. Então, vamos ver como é que essas ações elas estão distribuídas pelos programas, certo? E aí a gente pode ver o seguinte, quais são as modalidades de ação de internacionalização nos programas? Por exemplo, pós-doc, né? Que é uma das categorias elencadas no relatório e na dimensão da internacionalização, né? Nós vamos ter apenas 27 pós-doc realizados no exterior,
né, nesses 9 programas. Doutorado sanduíche, 40. Projetos internacionais, 54 projetos internacionais. Participação em eventos, 91. Cotutela, 16. E missões de estudo e de trabalho, 62. Então, o que é que isso mostra para a gente, né? As modalidades que mais se destacam da internacionalização é a participação de eventos e a missão de estudo de trabalho, né? Ou seja, são ações, né, que demandam, por exemplo, não mandam um grande entrosamento entre pesquisadores, né? Ou seja, você pode ter uma participação em evento internacional, inclusive realizado, né, no próprio país, né? Dependendo da categorização do evento. Então, é onde realmente a gente pode constatar que há uma grande incidência dessa participação em eventos, né? Ou seja, é uma internacionalização muito mais voltada para o individual, né? Ou seja, a iniciativa dos professores, dos pesquisadores em participar desse evento, né? E a mesma coisa acontece com missões de estudo e de trabalho, né? Ou seja, já é um pouco, né, onde você mostra um pouco mais de entrosamento, porque para você realizar uma missão de estudo, né, é mais fácil, porque você pode interagir com um pesquisador internacional, né? Mas, por exemplo, onde é que a gente demandaria, né, ter uma internacionalização mais ativa? Seria nas cotutelas, né, onde a gente só tem 16 cotutelas, é baixíssimo para o número de programas, e 54 projetos internacionais, né? Ou seja, né, esses são os dados, né, que a gente tem da internacionalização desse programa, né? Veja só, as cotutelas, né, é pouco, né? Porque é pouco entrosamento entre pesquisadores, porque implica em você ter um entrosamento enquanto referencial teórico, maior conhecimento dos grupos de estudo e de trabalho, e isso torna difícil, né, essas cotutelas. Além de que, né, como a cotutela ela permite uma dupla titulação, né, é também necessário que tenha um entrosamento institucional, para que essa cotutela ela realmente se efetive, né? O doutorado sanduíche, né, também classificando que são 9 programas, é muito baixo, né? Assim, e a gente tem que ver que nós estamos trabalhando com 17, 18, 19, o que significa que, por programa, em média, eles devem ir 5, no máximo 5 alunos, né, por ano nessas cotutelas. Então, essa é uma ação do sanduíche, que é financiada, né, pela própria CAPES, né, com editais próprios, e que cada vez mais ela vem trabalhando no sentido de reduzir a participação dos programas da humanidades, da educação, né? Temos como exemplo, por exemplo, o edital do PRINT, que praticamente exclui a área da educação desses editais e ainda estabelece, né, o teste, né, de inglês para qualquer país, de inglês, espanhol para qualquer país, inclusive para Portugal, o que dificulta enormemente as nossas ações de internacionalização dos programas, né? Bom, deixa eu ver aqui. Então, a mobilidade... Para onde vão esses estudantes em mobilidade, né? Nós fizemos um levantamento, né, de para onde esses estudantes vão, e fizemos um mapeamento de países da Europa e da América do Norte, né? E aí o que é que a gente vai perceber é que o grande país receptor de nossos alunos na pós-graduação é Portugal, né? Então, recebe 144 dos nossos da mobilidade acadêmica dos programas. Inclusive, por exemplo, aí na mobilidade acadêmica está alunos em doutorado sanduíche, pós-doutorado, missão de estudo, eventos, todas aquelas categorias que foram discutidas, elas estão mapeadas aí, certo? Depois de Portugal, nós temos a Espanha, né, e a França. Então, na verdade, esses países, eles concentram, né, a grande maioria dos da nossa mobilidade. Aos países da Europa, né, os países como Reino Unido, né, Itália, eles recebem muito menos, Estados Unidos e Canadá
tem uma maior procura, mas é também ainda muito baixo. O que é que isso mostra para a gente, né? Por exemplo, né, a gente percebe que Portugal é um país onde a maioria dos professores, dos pesquisadores, tem uma maior interlocução, inclusive por conta da língua, né? Ou seja, facilita, né? O domínio da língua facilita esse entrosamento, e daí porque a gente vê esse número tão alto. Por exemplo, a França também ela pode ser explicada, né, porque muitas universidades, principalmente, por exemplo, estou tomando como parâmetro a UFRN, tem muitos professores formados, né, em universidades francesas, através daquele convênio francês de avaliação da cooperação universitária com o Brasil, que é o COFI-CUB. Ele teve início em 79 e deu origem a vários professores que criaram os programas no Nordeste, né, não só na UFRN, e ele perdura até hoje. Então, é um vínculo ainda muito grande que faz com que essa mobilidade ela seja mais intensa. Os países como o Reino Unido e a Alemanha, né, apesar deles terem as melhores universidades, né, os rankings, né, eles mostram que esses países têm melhores universidades. A procura é muito pouco pela conta da língua, por exemplo. São poucos os alunos da pós-graduação em educação que falam inglês, né? Muito menos falam alemão. Então, isso dificulta demais a mobilidade para o Reino Unido, para os Estados Unidos e o Canadá, né? E a Alemanha. Então, sobra exatamente, né, os países da língua latina, que facilita, né, até a Espanha facilita esse. A gente acha que sabe falar espanhol, aí facilita, né, isso aí, né? Então, no geral, a gente observa, né, que a lógica da internacionalização presente nos programas do Nordeste, né, é de buscar internacionalização e conhecimentos em países. Não é a lógica, por exemplo, das tecnologias, das outras áreas que buscam, né, as universidades mais bem conceituadas nos rankings internacionais. Nós buscamos muito mais pelas nossas afinidades linguísticas, pela língua, do que pelos rankings das universidades. Porque se a gente for olhar quais são as universidades de Portugal que estão nos melhores rankings, entre as 500, a gente não vai encontrar. Enquanto isso, a gente encontra universidade brasileira, né, que estão nesses rankings. Então, essa é uma questão que se coloca, né, como importante dentro do processo de mobilização, porque hoje, dentro do edital print, né, Portugal não é um destino, né, que realmente seja beneficiado com esses editais. Bom, quando a mobilidade acadêmica com os países da América Latina e com a África, essa é quase inexistente. Né? Quer dizer, se a gente perceber, né, o que é que vai se realmente esses zerem aqui é porque não tem nenhuma, né? Então, o que é que a gente vai perceber? Que na América do Sul, né, a gente vai destacar a Argentina, né? Que tem, né, Argentina com são 6 pós-doc, né, e o 7, que é as missões de estudo de trabalho. Fora isso, nós só vamos encontrar uma ou duas atividades desenvolvidas com o Peru, a Colômbia, o Uruguai, o Chile, né, México. E na África, né, é muito menos ainda. Né? Então, assim, dificilmente o que nós estamos vendo é que os estudantes da educação do Nordeste, da pós-graduação do Nordeste, dificilmente procuram países para fazer os seus pós-doutorado, para fazer os sanduíches, né? Fora do eixo Europa e Estados Unidos. Né? Ou seja, aqui é uma procura muito pequena. Bom, no que se refere à África, né, pode-se dizer que essa internacionalização, ela é dificultada porque a região possui um sistema de educação superior recente, né, e sem muita expressividade na área, né, nos rankings mundial, e ela não é a escolha realmente preferida dos alunos do programa de pós-graduação. Né? E aí apenas esses países aí aparecem com destaque, com muito pouca atividade, ou seja, é uma missão de estudo, né? Tem uma cotutela, né? E um pós-doc na África do Sul. Então, essas são apenas a parte das pessoas, né, que realmente, né, procura esses países. Então, essa mobilidade
ela é ainda mínima, insignificante, né? E ela desponta como um grande desafio para os programas de pós-graduação, certo? Bom, no que se refere às ações de inserção social em programas de pós-graduação, nós estamos ainda, vamos dizer, mapeando as ações de inserção social nos programas de pós-graduação pelo relatório Sucupira, né? Então, as ações da inserção social, elas tiveram, né, por exemplo, foram 193 ações realizadas pelos diferentes programas, certo? A UFPI, né, é um que se ressalta como o maior número de programas de inserção social, certo? Depois a UFRN, com 34, a UFMA. Então, gente, a gente pode verificar que as ações de internacionalização elas se concentram mais em programas, né? Exatamente, programas mais experientes na área, com mais anos, e as ações de inserção social elas são mais distribuídas, inclusive com programas que são 4, né? E são 3, né? Então, na verdade, a gente vê sempre que a rede federal, né, a gente pode ver, ela se destaca também na inserção social, né? Se a gente perceber aqui quais são as ações, né, na rede estadual e aqui na iniciativa privada, a gente vai ver que são baixíssimas, né? Essas ações, né, da internacionalização. Então, o programa que tem realizado menos ações de inserção social, o Programa Federal de Alagoas, com apenas 5 ações, e aí, assim, também temos que dar o desconto do que esses programas registram nos relatórios Sucupira, que é uma grande preocupação de quem faz pesquisa e utilizou o dado, né? Porque sabe que eles estão sempre atualizando, mas no dia, né, até 2019, né, quando foi pesquisado agora no começo de 2020, antes da pandemia, que foi o tempo que nós pesquisamos, era isso o que estava registrado dentro dessas ações, né, dentro desses programas. Bom, o que são indicadores da inserção social, né? Por exemplo, a CAPES, né, coloca que a gente agora vai ver onde que essas ações elas estão, né, como é que elas estão distribuídas, certo? Então, essas ações estão distribuídas da seguinte forma, né? Por exemplo, foram contabilizados cursos de extensão e especialização, projetos com a escola, realização de eventos nacionais, programas de órgãos oficiais, são assessorias que na maioria os pesquisadores dão aos órgãos oficiais, como as secretarias, o PAFOL, o PIBIC, e participação em associações e fóruns e convênios interinstitucionais, né? Tudo isso faz parte da inserção social, né? Então, o que a gente percebe é que todos os programas, eles se esforçam em realizar as atividades de inserção social em todas as suas modalidades, né? Eles variam, por exemplo, né, a UFPA, e assim, também como há uma flexibilidade no conceito da inserção social, né? Ou seja, não há uma coisa muito rígida no que você deve fazer a inserção social e como será contabilizada, os programas priorizam, a depender de quê? Dos seus pesquisadores, da expertise na área. Então, alguns programas, por exemplo, né, a UFBA que priorizou a extensão, né, e especialização. Então, se registra nas áreas da inserção social muito mais ações voltadas para esse perfil, certo? A UES, né, que é a Universidade Estadual, a UNIT e a UFPB, elas priorizam a realização de eventos, né? Ou seja, é onde vocês vão encontrar mais ações, né, aqui, ó, de ações de eventos nacionais e internacionais, né? A UFPE e a UFMA prioriza a participação dos docentes em apresentação e fóruns. Então, se a gente for olhar o relatório, né, grande número de docentes participa de associações e fóruns, dessa participação também que dá visibilidade ao programa e que mostra como é que o programa se insere dentro dessa perspectiva, né? A UFRN e a UFPI priorizam os projetos realizados para a escola. Então, se você for procurar, é onde vai estar as ações
Não é que não tenha das outras, mas a prioridade é essa. E a UFAL priorizou cursos de extensão e assessoria a programas oficiais. Então, essas são as ações, né, que estão realmente dentro do relatório Sucupira, nas duas dimensões analisadas, certo? Bom, terminada essa parte do relatório Sucupira, né, a gente vai ver agora a produção em dissertações e teses dos programas de pós-graduação do Nordeste. E aí a gente vai ver exatamente como a gente vai poder perceber essas duas dimensões dentro dessas dissertações e teses. Como é que os programas andam produzindo? E aí é o nosso grande desafio. Se você olhar número de teses e dissertações defendidas, né, no PPG Nordeste, que se refere à inserção social, né? Por exemplo, o número de teses defendidas nos programas, ela chegou a 655 teses e dissertações, certo? Aqui nós temos por né? Também tem um grande número de teses defendidas, mas vai categorizar a questão da inserção social. Nós vamos ver, por exemplo, né, que do total de 80, 20% das teses defendidas, elas podem ser articuladas com a inserção social, certo? Então, do total dessas teses, foram 246 teses, né, que é um percentual muito grande, é de 37,6% em relação ao total geral das teses defendidas, né, desses programas. Né? Então, 37% desses programas pesquisaram, tem produção na área da inserção social. E aí, por exemplo, o que é a área de inserção social? Que a gente depois vai ver. São programas que trabalham com a formação do professor, com a formação da gestão, que trabalham, por exemplo, analisando os cursos de especialização. Vamos chegar lá. Né? Então, eles têm 37,6% dessas teses, elas são de inserção social. Qual o programa que se destaca dentro dessa pesquisa? Né? O programa de pós-graduação da UFRN tem um total de 91 produção e 52 são de inserção, ligadas à inserção social, o que dá uma de 57,1% dessas teses defendidas no programa são voltadas para a discussão da inserção social, certo? Aí, assim, formação, educação básica, e aí a gente vai ver quais são realmente isso. Depois da UFRN, nós vamos ter aqui a UFPE. Antes da UFPE, a UNIT também tem 54,% da sua produção dentro da área. E a UFPB, desculpem aí que eu disse errado, 61% é UFPB, certo? Bom, quando a gente passa, essa é o quê? Você vê que é uma dimensão altamente consolidada dentro dos programas do Nordeste, é a dimensão da inserção social. Quando a gente passa para a dimensão da internacionalização, aí as coisas mudam. Vejam só, qual é o dado? Das 655 teses defendidas, apenas 1,7% dessas teses, no total de 11, discute as questões da internacionalização, certo? Ou seja, nós vamos encontrar a UFRN, que tem 5 teses nesse período, gente, é 19 e 20, 5 teses defendidas e dissertações que tratam da internacionalização. É um percentual de 5,5%. Depois nós vamos ter a UFPI e nós vamos ter a UFBA, certo? Então, é um percentual baixíssimo, né? E o que é que isso a gente pode tirar disso aí, né? Que a temática, assim, ainda é muito nova, né, dentro dos programas e que não despertou ainda a pesquisa pelos grupos de pesquisa, pela formação dos pesquisadores para estudar a temática. Então, é uma área, assim, olha, pouco trabalhada dentro dos programas. Quase que não tem
né, teses e dissertações trabalhadas nessa perspectiva da internacionalização, certo? Bom, e aí, quando a gente vai analisar por bases epistemológicas de pesquisa, como é que essas pesquisas se situam, certo? Dentro do referencial da base epistemológica dessa pesquisa, né, nós vamos tomar como referência. Nós vamos tomar como referência os estudos de Gamboa, né, que, analisando a epistemologia das pesquisas em educação, ele classifica, né, quanto ao nível lógico, em 3 categorias, que foi o que nós conseguimos colocar aqui. Empírica analítica, né? Que serão aquelas teses e dissertações que se assumem quanto o referencial empírico analítico, né? Que são pesquisas que utilizam técnica de coleta de dados, marcadamente quantitativista, uso de medidas e procedimentos estatísticos, usam técnicas descritivas, categorias nominais, como uma definição operacional dos termos, certo? Pesquisas fenomenológicas hermenêuticas. Essas pesquisas, elas se caracterizam por terem interesses específicos na denúncia, na explicitação dos discursos dos textos e das comunicações. Apresentam elementos críticos e as propostas têm um marcado interesse na conscientização dos indivíduos na pesquisa, né? E o materialismo histórico dialético, ela questiona fundamentalmente a visão estática da realidade, né? Postura marcadamente crítica, expressa a pretensão de desvendar o conflito das interpretações e conflito dos interesses, e elas manifestam um interesse, né, assim, em transformador das situações estudadas, resgatando as funções sempre históricas. Então, como que a pós-graduação do Nordeste, né, os 9 programas pesquisados trabalham essas questões? Se a gente perceber aqui na área da inserção social, né, apenas, né, das teses defendidas, das 246 teses, 2, né, se assumem como empírica analítica, que são pesquisas mais positivistas, né, que dentro desse referencial. A grande quantidade de teses e dissertações, ela vai estar na fenomenologia, né, e na hermenêutica, nessa categoria da fenomenologia. São 164 teses que se classificam como dentro desse referencial teórico. No materialismo histórico dialético, nós temos 44, né, teses e dissertações que se colocam dentro dessa pesquisa, dessa temática. E temos uma quantidade de 36 que não se identifica com nenhum desses referenciais, que, na verdade, são pesquisas, são teses e dissertações que não têm o referencial teórico, não assumem um referencial teórico. Então, na verdade, muitas vezes elas colocam, né, a metodologia, qual é a metodologia que usa, mais um referencial teórico. A opção por uma lente analítica para o seu trabalho, ela não existe. São 36 teses que estão e dissertações nessa situação. Quando a gente passa para o lado da internacionalização, né, a gente viu que o total é pouquíssimo. Então, nós temos 11 teses e dissertações, o total geral, 5 se assumem como fenomenológica e 6 como materialismo histórico e dialética. Então, todas elas são poucas, mas elas assumem um referencial teórico, certo? Sem informação nós não temos dentro dessa área. Bom, e aí, veja só, a inserção social, né, como é que a gente categorizou? Dentro da inserção social, nós ainda fizemos as categorias de análise. Por exemplo, aquelas teses que trabalham políticas públicas para a educação básica, certo? Então, elas têm um total de 86 teses, dentro das 246 teses de inserção social, nós temos 86, que é um número bastante alto, que analisa as políticas para a educação básica, né? Políticas públicas para a educação básica, no sentido de mostrar o impacto, né, e a inserção social dessas políticas no contexto da educação básica, né? Aí nós temos 48, né,
que se diz da fenomenologia, 26 materialismo histórico dialético e 10 sem informação, né? Teses e dissertações que fazem o estudo sobre o uso de recursos tecnológicos na educação, certo? E aí a gente categorizou todas aquelas que fazem sobre a mídia, sobre como esses recursos tecnológicos impactam na educação básica. A gente fez esse levantamento e foram 29 no total da pesquisa, certo? 22 se caracterizam como fenomenológica e 7 sem informação, né? Pesquisas que trabalham com produção, formação de professor e gestor, também é um número bastante alto, né? São 58, 39 da fenomenologia, 9 materialismo histórico dialético e 10 sem informação. Práticas pedagógicas e currículo, 73. Então, dentro da inserção social, nós vamos ter, no geral, 6 analítico. Eu acho que aqui é um avanço, porque nós podemos ver que essa pesquisa, ela já sai muito do campo da empírica analítica, de pesquisa positivista, e avança no sentido de procurar um referencial teórico mais qualitativo, que dê mais condições de você analisar o fenômeno a partir de uma lente mais crítica e mais contextualizada, certo? Essa tabela 4, segundo eixo, práticas pedagógicas, formação de professor e gestor, e no conjunto, essas teses, ela mostram a predominância dessa base e concentrada principalmente nessas teses de política, que é distribuída na articulação com a educação básica, onde ela tem essa prioridade, certo? Bom, quando nós vamos para ver quais são as bases epistemológicas da pesquisa da internacionalização por categoria de análise, nós já não encontramos nenhuma de empírica analítico, e 6 da fenomenologia e 4 materialismo histórico dialético. Nessa categoria de análise, nós colocamos, como eu já fui dito anteriormente, análise de políticas e programas que tratam da internacionalização. São programas que vão... estudos que analisam ciências sem fronteiras, programa de licenciaturas internacionais. Então, tudo isso que tem que haver com análise de política e programa de internacionalização, elas estão computadas aqui, certo? Mobilidade acadêmica, e muitos estudos comparativos entre países, sobre formação de professor, mas é estudo comparativo. Então, a gente colocou internacionalização e práticas docentes internacionais. Então, na verdade, esse é um campo em aberto, é um campo de estudo, para toda a pesquisa da região Nordeste, porque realmente ele ainda está muito insignificante, certo? Bom, e aí a gente passa para, depois da apresentação desses dados, para fazer algumas considerações finais sobre como que nós vimos esse processo de produção na área da inserção e da internacionalização. Primeiro que, assim, a pós-graduação estrito sensu, ela se apresenta na atualidade como um sistema nacional de pós-graduação e bastante consolidado. Claro que nós vimos que alguns programas, eles têm mais uma tendência a se internacionalizar, outros têm priorizado mais a inserção social. Isso no documento de área também é explícito. Por quê? Porque eles entendem, os elaboradores da área, que nem todos os programas precisam se internacionalizar e nem ter essa internacionalização, embora ela seja avaliada por isso. A pós-graduação na área da educação, ela tem atingido bons resultados, seja na preparação de recursos humanos, seja na produção científica ou na criação da identidade das diferentes áreas, No Nordeste, a gente pode constatar, por todos os dados, que há uma grande expansão. Isso é um ponto bastante positivo, porque ela desenvolve nova cultura acadêmica, apoiada na construção do conhecimento e na produção da pesquisa, certo? Algumas estratégias nós consideramos que foi fundamental para que a pós-graduação se expandisse,
né, e, na verdade, se expandisse dentro dos parâmetros de qualidade exigidos pela CAPES, que é a questão do planejamento estratégico. Hoje, né, cada dia mais exigido que os programas tenham um planejamento estratégico. Esse planejamento tem que ter qual é a missão do programa, quais são as metas, quais são os indicadores, qual é o acompanhamento. Então, isso facilita a ação do programa em seguir esses indicadores. A qualidade é aferida por índice de resultados e impactos, a indução por meio do fomento da avaliação, para que os programas e pesquisadores se articulem mais com as demandas sociais, certo? Bom, quanto à dimensão da internacionalização, que foi o nosso objeto de estudo, né, no geral, o que é que a gente pode sintetizar? É que todos os programas, eles registram na plataforma as ações realizadas na busca de se tornar internacionalizados. São iniciativas tímidas, maioria das atividades são realizadas subscritas à participação de eventos, missões de estudo e trabalho, são ações esporádicas, fragmentadas, elas não se constituem como uma política de internacionalização da instituição e nem dos programas, né? A produção de teses na internacionalização é mínima, né? O que demonstra que a internacionalização, enquanto objeto de estudo, não despertou o interesse dos pós-graduandos nem dos pesquisadores, é um campo aberto de pesquisa e demonstra a necessidade de políticas institucionais propositivas, com indução por meio de editais, para que o campo possa se desenvolver e consolidar no âmbito da pós-graduação. Sem essa política institucional, sem o financiamento, a dimensão da internacionalização, ela é impossível que ela se consolide de uma maneira muito boa, né? Então, ela vai sempre depender das iniciativas isoladas de pesquisadores. E sobre a dimensão da inserção social, também todos os programas registram ações de inserção, na sua maioria são pontuais, que dependem em boa medida da articulação, coordenação do PPGD, gestor público da educação básica. Então, isso também fica demonstrado que há uma necessidade de institucionalizar melhor essas ações. São ações descontínuas, principalmente quando há mudança no rumo da política local ou regional, comprometendo, em alguma escala, os frutos desse trabalho. Destaque para os cursos de extensão e de especialização, e aqui vale um destaque, por quê? Porque o Ministério da Educação vinha realizando uma política, né, de realmente induzir esses cursos de extensão e especialização realizadas pelas universidades. Então, isso impactava diretamente nas ações dos programas de pós-graduação. Essa realidade hoje já não é assim. Então, o que indica que isso vai ter um impacto muito grande nessas ações, ou os programas vão partir para a especialização paga, né? Que era o que há algum tempo já vinha sendo realizado, né? E, assim, a realização de eventos nacionais e internacionais, eles despontam como uma coisa bastante importante dentro dos programas para dar visibilidade a esses programas, né? Quanto à produção em dissertações e teses, né, na área da inserção social, a gente vê que o número elevado dessas produções evidencia que essa é uma dimensão consolidada na região dos programas, né? Temas: formação de professor e gestor, práticas pedagógicas e currículo, recursos tecnológicos, eles se destacam de maneira efetiva. Então, eles são indicativos de que há uma preocupação em aprofundar estudos nessa temática, buscando contribuir para a melhoria dos problemas educacionais da região, tentando atender aquele requisito da função social da pós-graduação. E, embora a maioria dos programas já desenvolva linha de investigação intercalada da educação básica, as teses de dissertação, na sua maioria, elas centram na formação do professor e no desenvolvimento da prática docente, né? E, mesmo reconhecendo, por fim mesmo, para acabar, reconhecendo a limitação da pesquisa, não se pode deixar de reconhecer a importância de fazer esse mapeamento, né, para conhecer melhor como os programas da pós-graduação ele vem caminhando essas ações nas duas dimensões. Essas análises elas podem trazer subsídios para a consolidação de grupos de pesquisa, formação de novos pesquisadores, apontar também campos de estudos que precisam ser ampliados,
além de contribuir para a compreensão da produção dos programas de pós-graduação, revelando suas condições, suas trajetórias e suas tendências, certo? Então, acho que é isso que eu queria apresentar. Aqui tem algumas bibliografias que foram utilizadas para a realização do trabalho e muito obrigado a todos. Gente, Cleverson, você está aí? Serão abertas para questionamentos, Alda, estamos todos aqui. Bom dia. Pronto. Me inscrevi. Professor Cleverson. Bom dia. Bom dia. Apareça para eu me apresentar como o vice-coordenador do GT 11. Vou aparecer. Apareça. E a gente... Tire sua apresentação, Alda. Tire sua apresentação da tela. Tire sua apresentação da tela, por favor. Davi, eu só pedi para Davi. Davi, pode encerrar a apresentação? Pronto, professora. Adorei terminar a apresentação com as xananas, Alda. Muito bonito. Hein? Adorei as xananas como fim da sua apresentação, as flores. Ah, Gorete Barbalho. Da nossa região. Foi Gorete Barbalho que botou. São as xananas. Coletivo. Então, professor Cleverson, né, para o senhor se apresente para nós aí. Sim, bom dia, gente. Primeiro eu quero pedir desculpas a vocês, porque não consegui entrar, tive que ligar aqui para o STI da UFBA, ligar para vários lugares para conseguir entrar, mas agora está tudo bem. Então, eu quero começar pedindo desculpas para vocês por não ter conseguido. Coisas da tecnologia, né? Ontem eu e a Alda, nós conversamos ontem e deixamos tudo certo. Quando foi hoje, na hora de entrar, não conseguimos. Então, quero dar as boas-vindas a todas e todos. A minha satisfação de estar aqui trabalhando com vocês nesse dia, né? Parabenizar os pesquisadores que vão estar apresentando os seus trabalhos e dizer que estamos eu e Alda aqui nessa parceria para coordenar essa mesa e coordenar os outros trabalhos. Então, muito obrigado e eu fico aqui à disposição de vocês e de Alda na hora que for solicitado. Então, muito obrigado desde já. Professor, uma informação, por favor. Como é que vão ser as inscrições? Vai ser no chat ou a gente vai ligar o microfone e vai pedir a palavra? Olha, eu penso, e não sei se a Alda pensa como eu, que seria interessante pedir inscrição aqui no chat e aí a gente coordena as inscrições e vocês abrem a câmera e o áudio e se pronunciam. Pode ser assim? Pode. Pronto. E aí eu fico aqui, Alda, de coordenação do chat, porque e aí a gente divide os trabalhos. E aí eu vou te dando as informações no chat, dizendo quem está inscrito, e você coordena aí a fala, ok? Tá ok. Ok, então podem se inscrever pelo chat aqui, que eu vou ficar... Já tem 2 inscritos, Cleverson. A professora Luciane Terra e o professor Antônio Cabral. Pronto, perfeito. Então, a professora Luciana. Alda, peça para ele tirar essa apresentação da tela. Eu já pedi, amigo. Não está aqui. Davi, já estou gritando, cara, para ver se ele me escuta. Oi. Oi, Davi. Encerra a apresentação, por favor. Encerrei. Você ainda está... Tirar da tela. Tirar da tela, que eu digo. Esse é obrigado, tirar da tela. Mas eu tirei... Um momento, vocês ainda estão... Todos vocês estão vendo ainda? Sim, está aparecendo. Estamos sim. Um momento. Acho que a professora Luciane pode começar, né? Bom, eu gostaria de parabenizar a Alda e seu grupo de pesquisa. Essa é uma pesquisa bastante extensa e bastante importante para todos nós, muito significativa. Então, gostaria de parabenizar
Alda e o seu grupo de pesquisa. Professora, eu gostaria de ouvir um pouco mais acerca de quais são os nossos maiores desafios para a internacionalização desses programas aqui na região Nordeste. Eu entendo, gostaria de saber o que pensa a respeito, que o nosso maior, vamos dizer assim, nosso maior desafio nesse momento é a aprendizagem da língua inglesa, vamos dizer assim, que poderia nos abrir diversas portas, não é o único, mas penso que, nesse momento, eu acho que precisaríamos desenvolver esforços nesse sentido, como uma ação primordial para que a gente possa expandir as nossas ações, não só de intercâmbios com outros pesquisadores, para poder também diversificar os nossos currículos nas próprias universidades, vamos dizer assim, perfil das disciplinas e assim por diante. Eu gostaria de ouvi-la um pouco mais a esse respeito. Muito obrigada. Vai ser uma de cada vez ou a gente teria um bloco? Acho que era melhor fazer o bloco, né? Melhor. Eu acho que é melhor Cabral também se posicionar. Isso. Aí depois a gente... Então vamos, Cabral. Está me ouvindo, Alda? Tô sim. Tô, pode falar. Eu achei que eu tinha saído da... Bem, Aldo, tenho... Na verdade, eu queria primeiro registrar aí a qualidade da sua exposição. Eu acho que é um trabalho metodologicamente muito bem construído. Isso que a gente reclama dos nossos alunos, dos trabalhos. Eu acho que a sua exposição foi muito exaustiva do ponto de vista da orientação procedimental, acho que é importante, né? Como foi organizado o estudo, encaminhado o estudo. Eu queria registrar isso, porque eu achei essa parte muito boa, né? E queria também agradecer as xananas, né? As xananas, se você botou ali no final, são as flores dominantes lá no meu sertão. Então, eu nasci, né, convivendo com as xananas. Então, cada vez que eu vejo xanana, eu me lembro do meu sertão. Bom, dito isso, eu queria fazer, assim, 3 questões para ouvir mais sobre isso. A primeira coisa que me chamou a atenção é quando vocês colocam a classificação dos programas da região Nordeste, vocês colocam os indicadores, uma coisa me chamou a atenção, que os conceitos são muito pouco adequados aos indicadores que vocês colocam. Deixa eu ver se eu me faço entender. Quando eu olho para a UNIP, que é um programa do conceito 5, eu fico me indagando como no contexto do Nordeste, com programas, com os indicadores que você traz, a UNIP consegue se colocar como conceito 5 na região Nordeste da educação. Só para dar um exemplo, a UNIP só tem 8 trabalhos, 8 atividades de internacionalização, que é programa 5. Se pegar Alagoas, tem 20 atividades de internacionalização, tem conceito 3. Isso é uma coisa que são. Uma outra coisa, só para exemplificar, quando você pega as dissertações e teses defendidas, você vê, por exemplo, a Federal da Bahia tem 162 teses, a UNIP tem 22. Você pegar o FRN, a UFPB, como que esse programa, assim, a gente começa a discutir quais são os critérios que a CAF tem utilizado para avaliar os programas. Eu sei que tem outros critérios além desses 2, mas esses 2 são 2 critérios importantes. Essa é uma primeira questão que eu queria ouvir sobre isso. Uma segunda questão, assim, não ficou muito claro para mim, e posso ter deixado passar, quando você fala da mobilidade, você está falando sempre de quem manda e para onde manda. Você viu alguma coisa sobre a recepção? Se esses programas recebem professores, pesquisadores em processo de mobilidade? E, por último, eu queria saber agora de você olhando para esse conjunto de indicadores, você vê algum programa no Nordeste com potencial para conceito 6? Obrigado. Bom, enquanto aparecem outros, a gente vai discutindo. Bom, as perguntas que vocês me colocam, né? Os desafios para a região Nordeste. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo.
Tá bem. É porque quando a gente fica sozinha, parece que não tem ninguém. Então, são os desafios, né, que eu vejo para a região Nordeste. E como eu percebo essa classificação desses programas, é um desafio maior do que o trabalho que eu fiz. Porque é o seguinte, né? Por exemplo, eu vejo que nessa questão da internacionalização, quais são os nossos desafios, né? E se você vai para aquela transparência, né? Aquele slide onde eu coloco, o que é uma universidade, um programa de classe mundial? Onde que a gente estaria inserida nesse contexto? Então, nós temos que nos tornar atrativos para que outras pessoas queiram fazer a mobilidade. Porque senão nós vamos ficar sempre, né, mandando as pessoas que querem se aprofundar em estudos em universidades que estão classificadas como de ponta. Esse é um desafio. Então, nós não somos, por exemplo, programas que realmente apareça como atrativo para um estudante querer fazer a mobilidade. Então, é tanto que, se você perceber, nós estamos constantemente enviando estudante para Portugal para fazer pós-doutorado. No entanto, quantos a gente recebe de Portugal para fazer o sanduíche nas nossas universidades? Então, você conta esse estudante, principalmente na região Nordeste, e aí também respondendo já um pouco ao que Cabral perguntou, nós fizemos, sim, da recepção, mas era quase que, vamos dizer assim, era muito pouco, muito insignificante, tinha muito dado para ser colocado, e a opção foi não colocar. Mas, na verdade, nós recebemos muito pouco, e quando recebemos, nós recebemos alunos africanos, né? Ou seja, que é um sistema, onde eles têm um sistema que ele não se equipara à pós-graduação brasileira, então, por isso, eles procuram nosso sistema para fazer a pós-graduação, além do que ainda são financiados pelo governo brasileiro. Então, é uma outra característica. Na verdade, a gente tem que se reportar como um programa, como programas na região, que realmente sejam programas de qualidade e de excelência, para poder você ser atrativo para estudantes e fazer com que essa mobilidade ela realmente aconteça. Uma outra questão, né, que Luciane coloca sobre a aprendizagem da língua, eu acho super importante. Então, nós sabemos que o inglês é uma língua que domina mundialmente. Então, ou nossos estudantes aprendem inglês para fazer a mobilidade, ou nós vamos ficar cada vez mais excluídos do processo. Né? Então, assim, o que é que a gente tem dito para os alunos da pós-graduação? Se vai fazer uma pós-graduação e não sabe, né, uma outra língua, né, mesmo espanhol, porque também hoje, né, o edital Print ele exige um teste de língua, né, inglês ou espanhol, para você sair do país. Então, você precisa ter essa língua como elemento-chave. Então, já entra no mestrado, né, se vai ter essa ideia, com a ideia de fazer isso para chegar no doutorado com o domínio da língua. Porque cada vez mais vai ficar difícil essa internacionalização. Então, a CAPES exige, né, a internacionalização para que você possa ser um programa 6, 5, 6 ou 7, mas as condições que são dadas para esses programas são mínimas. Então, os programas não têm como se internacionalizar. Né? O mais que consegue fazer, com toda boa vontade, essa internacionalização de mão única. Ou seja, você é um pesquisador, você tem uma bolsa CNPq, você usa a bolsa para fazer um projeto de internacionalização. Que isso realmente, né, termina sendo uma mobilidade, por exemplo, individual do pesquisador, do que realmente uma institucionalização. Então, eu acho que é um desafio, né, certo? É um desafio de você ter principalmente o financiamento, a garantia de que esse estudante, ao sair do país, ele tem esse financiamento, tem uma bolsa para se manter no exterior, principalmente agora, né, se a gente olhar quanto é que está um dólar, né, quase 5,60, o euro está quase 6. Então, como que um estudante brasileiro da nossa pós-graduação do Nordeste pode sair e fazer um pós-doutorado, ou mesmo ficar 6 meses, ou 2, ou 3 na Europa ou nos Estados Unidos sem uma ajuda financeira? Primeira questão é do financiamento, ou a gente tem um financiamento, né, ou a gente não se internacionaliza,
O segundo, a política institucional, porque mesmo tendo o financiamento, sendo ele não é para todos, é através dos editais, mas que as pró-reitorias criem editais específicos para as áreas de humanidades, ou para, se for o caso, para a educação, mas eu estou dizendo assim, para as áreas de humanidade. Porque é muito difícil você concorrer em editais, né, que são gerais com o pessoal da tecnologia, das engenharias. Por quê? Porque você vai sempre bater de frente com os currículos. Por exemplo, a produção, né? A produção internacionalizada, né, que esse é um trabalho até que a Larissa está fazendo, não está aqui apresentado, mas a Larissa tem esse dado aí, quem faz uma tese de doutorado, da publicação no exterior. Quantos pesquisadores da região Nordeste têm publicação com coautoria com professor de outra universidade no exterior? Quantos livros são publicados ou capítulos em livros editados no exterior? Então, a nossa produção é muito baixa, a gente não consegue, né, por exemplo, sair, né, apesar de toda a boa vontade, a gente não consegue sair disso aí. Então, para mim, são questões importantes, né? A aprendizagem da língua, o financiamento e uma política institucional, né? Quanto à questão da classificação das disparidades entre os programas, eu acho que esse trabalho deixou assim, muito claro, né, que nós temos programas, né, com no mesmo conceito, que seria o conceito 5, com ações e internacionalização completamente diferente, que isso nos faz questionar realmente, né, qual é o peso que tem essa internacionalização e a inserção social, por exemplo, dentro desses, né, nessa ficha de avaliação da CAPES. Nós sabemos, como você está colocando, Cabral, que o grande peso que se coloca na produção, né? Produção em periódicos, que eu acho que é isso que pesa muito mais, que eu acho que isso fica claro para a gente com essa pesquisa, que pesa muito mais do que qualquer outra coisa. Porque se fosse pela internacionalização, né, você já viu quais são os programas que se internacionalizariam. E ainda tem um agravante, né, assim, olhando né, esses dados, por exemplo, o que é a internacionalização? E aí eu vou até colocar, por exemplo, quando você pega um programa como a UNIT, que é um programa privado, né, o número de bolsas de saída é baixíssimo. Qual é a internacionalização que eles têm? Eles têm muito contato, que é um das que tem, com universidades americanas, e, na verdade, é missão de estudo de professor que vem dar uma disciplina. E aí, por exemplo, está o que Luciane coloca, que a gente tem que partir para uma outra internacionalização. É a internacionalização, por exemplo, de criar mecanismo para que essa internacionalização ela seja também, e agora como a gente tem esses online, né, seja feito também dessa maneira, entendeu? Através de videoconferências, de aulas, de trazer o professor, e não só de mandar estudantes e professor para fazer a pesquisa. Então, a gente tem que se tornar atrativo para isso. Então, o que é que eu vejo lá? Muito. Ações individualizadas de docentes, participação em eventos internacionais e professor que dá disciplina lá dos Estados Unidos dá para aqui, entendeu? Então, eu tenho uma disciplina na pós-graduação, no programa de educação da UFRN, que é dado pelo professor, né, vamos dizer, lá da Inglaterra, e isso conta como uma ação de internacionalização. Claro, não deixa de ser. Mas, assim, é muito mais nesse sentido. Então, onde é que está a grande dificuldade desses programas? Eu não sei realmente o que pesa para o conceito. Para mim, é a produção, não é a internacionalização, porque se fosse, nós teríamos outros programas, né? Até como você está fazendo a comparação. Você vê a UFAL como e a UFAL é 3, viu? Não é nem 4. Ela é 3. Como ação de internacionalização muito maior, mas não se enquadra em outras questões, deve ser isso, nos critérios de programa 5. Agora, qual é o programa que eu acho que teria uma ação vendo pelo lado da internacionalização? Entendeu? Qual é um programa que eu vejo que poderia ir para 6, assim, ou seja, poderia chegar? Qual é um dos programas que eu acho que tem? Dos programas 5 que nós trabalhamos, tem um programa que está que
que está na tese de Larissa, mas não está nesse trabalho. Por quê? Porque é um programa chamado de Educação e Contemporaneidade. É da Bahia, mas não é da Federal. Eu acho que ele é o ESB. Esse é um programa, né, que tem muitas ações de internacionalização, né, e não só por exemplo, não só de envio de estudantes, ele recebe também estudantes, muitos. Claro que, assim, quando a gente vai olhar de onde ele recebe, são mais ações voltadas para programas africanos, é o programa Compec-PG, mas é uma ação de internacionalização muito mais intensificada do que outros programas. Esse programa a gente não considerou no estudo porque ele não se caracterizava, né, naqueles critérios que a gente estabeleceu, mas ele é um programa que tem boas condições de um programa de internacionalização 6. Né? Eu acho que, desses dos 5, seria uma primeira prioridade. Se tivesse que escolher um, né, seria esse programa que não consta do nosso trabalho, embora a gente tenha os dados todos e possa perceber como é que ele se encaminha. E também acho que a UFBA também tem um excelente trabalho, né, na área de internacionalização. Quero registrar aqui, né, assim, que a UFPE é uma universidade que tem uma longa tradição, mas a gente não conseguiu, de certa forma, dados consistentes no relatório Sucupira. Que aqui fica até um aviso, porque quem for o coordenador sabe que, se você for analisar pelo que está escrito no relatório, né, não teria condições de ter essa internacionalização do conceito 5. Entendeu? Então, eu acho que é isso, né? Essa diferença. Eu acho que é gritante a diferença entre os programas, né? E também na inserção social. Então, não sei o que é que realmente identifica o programa como 5. Entendeu? Essa é uma grande, uma grande contribuição que o trabalho mostra. O que é que realmente define que o programa é 5? Entendeu? Ou pode ir para 6. Não sei se respondi, né? Queria ouvir vocês aí do outro lado. Estou satisfeito com a resposta. Acho que não tem mais ninguém inscrito. Tem mais alguém que gostaria de se inscrever? Nós temos aí um limite do tempo, né? Tem mais 6 minutos. Posso fazer um comentário, já que eu não tenho mais ninguém inscrito? Claro. Então, acho que uma coisa que eu fico... Deixa eu abrir aqui. Uma coisa que eu fico sempre muito questionando é essa coisa das ações individuais, né? Ou ações pontuais. A gente almeja, de fato, essa nota máxima, né? E a internacionalização é uma coisa fundamental, importantíssima nesse processo. É preciso que se pense, de fato, em ações institucionais. Porque muitas vezes o que eu vejo, você vê um professor ou um dado grupo de pesquisa trabalhando nessa direção. Quando deveria haver das universidades de forma geral, não só pontualmente dos programas, no nosso caso, Faculdade de Educação, do programa de pós-graduação em educação, né? PPG-Edu, mas que fosse uma política, de fato, implementada pela própria universidade, para que todos os seus programas, ou a maioria, ou o máximo que pudesse ser, né, tivessem essas ações institucionais nessa direção, que seus programas pudessem chegar à nota máxima, ou pelo menos estar muito próximo disso. Né? Por exemplo, a questão da língua, né, que é uma coisa que a gente sabe que, historicamente, ela trava estudantes nesse processo de internacionalização, estudantes do programa de forma geral. Sempre o pós-graduando, aquela bolsa, tendo que se manter, ainda que dar conta dessa aquisição da língua. Quando nós temos, dentro das universidades, vários cursos de letras e vários programas de extensão até
desses cursos de letras, etc., que poderiam estar junto a uma política institucional das universidades, promovendo a formação e acesso a essa aprendizagem dessa outra língua. Então, acho que isso é muito importante que as universidades ajam institucionalmente. E aí as pró-reitorias de pesquisa, né, e pós-graduação precisam estar juntos nesse processo de institucionalidade, né, dessas ações e de outras ações para que a gente possa obter essa nota máxima ou ficar bem próximo dela. Acho que a fala de Alda nesse sentido quando traz isso, né, demonstra que há muito mais ações individualizadas do que de fato institucionalizadas. É um dado muito importante para que estejamos todos nós trabalhando em nossas instituições em busca dessa institucionalidade, né? Então, acho que é preciso as instituições terem muita nitidez, muita clareza da necessidade de uma política de fato. Era mais ou menos isso que eu gostaria de pontuar. Como é que está nosso tempo? Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma reflexão? Professora Alda, não seria também um grande desafio que os professores se internacionalizassem, aprendessem também essa língua, porque publicação, recepção de alunos estrangeiros não demanda que os professores também não estejam aí investindo nessa questão? Olha, Luciane, com certeza. Eu, pelo menos, a vida inteira tentei aprender inglês, nunca aprendi. Então, agora não aprendo mais. Então, o que eu sei de inglês não é para escrever, é para falar e muito pouco. Então, assim, é realmente uma cultura que deve ser criada dentro da instituição, todos nós, né? Porque nós não fomos, antigamente isso não era exigido, né, que você falasse, né, que muito menos que escrevesse em inglês. Hoje as publicações, elas têm que ser em inglês. Então, para se publicar internacionalmente, eu tenho que publicar em inglês. Você sabe quanto custa para publicar em inglês, né? Um dia desse a gente foi fazer uma lauda, né? Ou seja, a universidade criou uma estratégia, nosso programa, né, você sabe, paga o artigo. Como é que ela paga? Primeiro o pesquisador paga, para depois ser reembolsado aqui 6 meses depois. E aí, quanto é o preço disso? Claro que, assim, o conhecimento da língua é fundamental, mas quantas pessoas têm a oportunidade, como o professor Cleves está colocando, de ter, ao longo da sua vida, ou aprendido, ou morado fora, para poder ter o domínio da língua, porque é muito complicado. Então, assim, eu acho que nós, professores, também devemos fazer isso. Eu concordo plenamente com você. Por exemplo, a nossa bibliografia, eu acho que, à medida do possível, a gente deve botar na disciplina os textos em inglês, texto em espanhol, mas a gente precisa saber. Espanhol eu dou conta, agora o inglês é complicado. Então, assim, eu acho que fica aí uma lacuna, que eu acho uma lacuna nos nossos programas, que a grande maioria dos nossos professores também não dominam a língua inglesa, certo? Então, concordo com você plenamente, é um desafio para alunos e professores. Como, atualmente, quem quer fazer mestrado de sanduíche são os alunos, doutorado de sanduíche são os alunos, é quem tem que aprender primeiro. Ai, mas eu acho que é difícil a gente realmente, na idade que eu estou agora, voltar a aprender inglês, né? Porque já tentei de tudo que é jeito. Mas é isso, eu acho que é um desafio, né, da gente. Agora, eu penso que a gente poderia, Luciano, ter algumas estratégias de internacionalização que não implicasse diretamente no deslocamento, porque cada dia está ficando mais difícil, entendeu? A gente poderia tentar. Aí vai depender daquilo que eu percebo, e assim, que é, por exemplo, o professor que tem o contato com outros, né, pesquisadores no exterior, tentar ver como é que eu faço, por exemplo, para dar uma disciplina no programa, entendeu? Mesmo que seja em outra língua, entendeu? E aí, assim, a gente vai ter que ter mecanismo para que isso possa ocorrer. Tem uma forma da gente também internacionalizar, certo? Porque hoje em dia, depois dessa emenda 95, depois dos cortes das bolsas de CNPq e CAPES, essa história de mobilidade daqui, assim, para sair com tudo pago pela CAPES, isso vai ser cada vez mais difícil, principalmente na nossa área. Não tem como.
né? Porque você abre, por exemplo, o print para nós, né, que a Universidade Federal tem o print e nós estamos dentro, seria ótimo. As bolsas vão sobrar, porque nós não temos aluno que possa concorrer a essa bolsa, por conta da deficiência da língua. E nem professor, é muito difícil. Então, assim, eu acho que fica o desafio dos programas se reinventarem para pensar essa internacionalização. Querendo ou não, eu acho que a pandemia trouxe, né, mostrou um caminho que a gente não vinha fazendo, que era a questão das lives, né, de trazer. E aí eu estou lembrado quando, logo que começou a pandemia, nós fizemos uma live e aí trouxemos um professor de Portugal e um professor da Espanha. E foi excelente, que não teríamos feito se não tivesse naquele momento, né, que a gente ficou procurando criar, fazer alguma coisa, né, e isso é um movimento de internacionalização. Né? E é isso que a gente tem que pensar como fazer. É um desafio para todos nós, né, agora, trabalhar nessa perspectiva. Mas é isso. Eu fui diretor da Faculdade de Educação da UFA durante 8 anos. Nos últimos 8 anos eu estava na gestão. Saí dia 10 de fevereiro agora desse ano. E aí nós temos a assessoria internacional dentro da UFA, por exemplo, né? Seria ali um passo de tentar fomentar, mais um estágio, fomentar essas articulações com outras instituições de outros países e tal. E aí, quando eu percebi que é uma possibilidade, mas não pode ser a única, eu criei dentro da Faculdade de Educação uma espécie de uma assessoria dentro da Faculdade de Educação. Professores que estivessem mais próximos dessa articulação e professores que estivessem já fazendo essa articulação com outras instituições. Então, Maria colocou aí, né? Então, a questão é de financiamento. Passa por aí e passa por isso que a Alda está colocando, por uma nova cultura institucional, né, de cada vez mais essa articulação com instituições de outras universidades, elas venham a acontecer. A língua é uma das coisas fundamentais, que tanto nós, professores, quanto estudantes, precisam estar se apropriando. Mas podem haver outras ações, e aí eu acho que cada universidade, cada programa de pós-graduação, cada faculdade, precisa ir encontrando suas formas próprias e apropriadas de fazer essa devida articulação, essa devida internacionalização. Óbvio que a gente tem aí alguns passos que acabam sendo comuns, mas acho que é preciso também estar muito articulado com a coisa da cultura do lugar, a cultura local do lugar, porque isso também vai atrair outros pesquisadores de outras instituições e de outros países. E cada região do Nordeste, com sua peculiaridade, cada região, cada estado, não é, pode fazer essa devida articulação, porque aí a gente vai conseguir fazer uma grande rede, ter uma grande rede na região, uma grande rede nos estados, nas cidades onde as populações são localizadas, em articulação direta com as outras universidades de outros países. Acho que é uma série de ações que podem e devem ser pensadas por todos nós enquanto pesquisadores. Então, acho que tem aí e essa troca constante entre os programas, entre os pesquisadores, também podem ajudar a fomentar esse processo de internacionalização. Ok. Bom, Davi está nos avisando que 10h30 tem outra sessão. Estamos em 10h26 agora. Então, antes de terminar, eu só queria agradecer, né, ao Forpred, né, pela escolha do meu nome para fazer esse trabalho para o GT11. Né, eu acho que, assim, é uma coisa que me agradou muito, até porque eu gosto muito de trabalhar nessa área, com a internacionalização. E eu quero agradecer a confiança, né, por ter possibilitado a realização desse trabalho, né, e dizer que, assim, espero que a gente possa ter dias melhores nessa pós-graduação, que a gente possa realmente
ter a internacionalização como um foco, como uma visão de futuro, né? E é isso, agradeço a vocês, espero ter atendido a expectativa do trabalho. Obrigada. Eu agradeço a você, Alda, excelente trabalho. Infelizmente não pude ficar desde o início, infelizmente, né? Mas pela parte que eu peguei, uma grande pesquisa, uma grande contribuição. Parabéns. Muito obrigado. E até mais tarde. Até mais tarde. Alguém mais quer se pronunciar? Temos 3 minutos. Não, acho que podemos sair. Então, ok. Obrigada, obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço. Muito obrigada.